Fala família, tudo bem? Eduardo Almeida de volta com vocês, retomando os nossos conteúdos, nosso desenvolvimento no mundo do autoconhecimento, no Ikigai, porque afinal de contas a educação, a autocapacitação, o autoconhecimento, ele é um caminho, é uma jornada, ele não é um destino. Muitas vezes a gente pensa em termos de se capacitar como se a gente fosse chegar a algum lugar, mas a grande verdade é que nós não estamos nos capacitando para chegar em algum lugar, e sim para curtir a jornada, e nessa jornada, é claro, vamos conquistar muitas coisas. Hoje eu queria começar falando com vocês, retomando esse ciclo de conteúdos, falando um pouquinho, vim gravar aqui num ambiente externo, aproveitando essa questão do coronavírus que está tão estressante, poder ter uma área que segura no meu prédio, onde a gente resolveu trabalhar com esse verde, poder ver um pouco dessa sanidade. O verde é muito importante para a nossa vida, porque a gente tem que se reconectar. Uma das coisas que a gente fala muito em Ikigai é que tudo começa com a conexão, e acho que você deve perceber claramente que com a questão dessa quarentena, certamente você está se sentindo desconectado, e isso é muito sério. É justamente a desconexão que nos leva a problemas como ansiedade, depressão e tantas outras coisas que estão cobrando um preço muito alto hoje de nossa sociedade. Eu gostaria de começar falando então sobre o que é Ikigai. Se você já tem algum conhecimento, você sabe que é uma filosofia, porém a gente entende Ikigai de uma forma muito limitada. Lamentavelmente as pessoas pensam Ikigai igual propósito, e durante muito tempo foi exatamente essa visão que o Ocidente trouxe sobre a palavra. Mas reduzir Ikigai apenas a propósito é tirar dos 4 quadrantes que ele tem, trabalhar apenas um, que é justamente o propósito, a diferença que você faz no mundo. Ikigai é muito mais do que isso. Ikigai é uma filosofia de vida que visa propiciar algo chamado vida extraordinária. Uau! O que será que é uma vida extraordinária? Uma vida extraordinária é aquela vida que eu encontro sentido e sim propósito e alta performance em tudo que eu faço. Portanto, Ikigai não é só propósito. Tudo começa com o sentido. O que é o sentido? Quando eu digo que minha vida faz sentido, significa que diariamente, ao final do dia, eu me sinto autorrecompensado. O dia de hoje valeu a pena. Então eu não estou vivendo para, quem sabe, um dia ser feliz. Eu vou trabalhar muito, eu vou me dedicar à minha carreira, porque eu vou me aposentar e quando me aposentar eu vou ser feliz. Aqui no Ikigai a gente diz que tem 3 coisas que jamais andam juntos, que é tempo, dinheiro e desejo. Quando você é jovem, você tem tempo e tem desejo, mas não tem dinheiro. Quando você se torna adulto, então você tem dinheiro e tem desejo, mas não tem tempo. E quando você está velho, então o que acontece é que você tem tempo, tem dinheiro, mas não tem mais desejo. Então, para o Ikigai, para se viver uma vida extraordinária, você tem que encontrar sentido no dia de hoje. E sentido significa que se faz sentido, faz sentido. Eu tenho que visitar meu coração e perceber que se as coisas que eu estou fazendo trazem sentido para a minha vida, se elas me autorrecompensam. Ao fazer minha atividade, eu me sinto autorrecompensado. Aqui também no Ocidente temos um problema grave, que fazemos tudo para atingir um objetivo. Eu trabalho para ganhar dinheiro, eu medito para acalmar minha mente, eu faço exercícios para ter um corpo bacana. E com isso a gente acaba criando um pouco o sentido da prática em si. Então eu não trabalho para ganhar dinheiro, eu ganho dinheiro como consequência daquilo que eu faço. O trabalho é uma manifestação da minha essência. Quando o trabalho deixa de ser um meio para um fim e passa a ser a realização daquilo da sua essência, eu vou trabalhar, porque no meu trabalho eu sinto que o meu propósito, os meus talentos se materializam e a partir disso eu colho recompensas financeiras, eu colho recompensas emocionais, eu percebo que eu faço a diferença no mundo à minha volta. Então a primeira questão para se viver em Ikigai é encontrar sentido naquilo que se faz. E essa é uma importante pergunta. No final do dia, você percebe que aquilo que você fez sentido ou está faltando sentido? No final do dia você sente que você se autorrecompensou pela sua atividade, ou você diz, nossa, trabalhei o dia inteiro que nem um camelo simplesmente para chegar no final do mês e ganhar um salário. Se essa relação de investimento pessoal versus sacrifício versus retorno não fecha, então você não está encontrando sentido para aquilo que você faz e certamente a sua vida está sendo tudo trabalhado como se fosse um meio para um fim. E se é um meio para um fim, eu sinto em dizer que provavelmente a vida não está fazendo tanto sentido assim para você. Chegamos então ao nosso segundo elemento, que aí sim é a questão do propósito. Ikigai, a tradução da palavra é razão para viver, ou como o povo de Okinawa gosta de dizer, a razão pelo qual eu acordo todos os dias de manhã. Quando começa o dia, aqui em Salvador, onde eu moro hoje, o dia começa muito cedo, às 6 da manhã já está sol. Em Curitiba, de onde eu vim, estava escuro às 6 da manhã. Mas é interessante porque quando a gente vê aquele sol raiando ali fora, será que eu me sinto mobilizado a começar meu dia? Ou será que na hora de acordar eu digo, pô, o despertador tocou, ai meu Deus, mais um dia que vai começar? Então quando a gente começa o nosso dia, essa questão do razão para viver, ela é proporcional à razão para acordar.
Quando você acorda de manhã, você sente que está fazendo sentido e que você se sente desafiado. Ou segunda-feira, uma semana inteira para poder manifestar o meu propósito, para poder realizar a minha vocação, aquilo que eu vim fazer na vida. E essa questão do propósito, ela tem duas dimensões que nós trabalhamos muito no Ikigai. A primeira delas diz respeito ao proposito, que é o que eu vejo à frente. A origem da palavra propósito no latim significa as coisas que eu vejo à frente. O que é que eu vejo à frente? Quando eu coloco a minha vida em perspectiva, eu consigo visualizar uma carreira melhor para mim, aquilo que eu quero alcançar, aquilo que eu quero ter, aquilo que eu quero ser, alcançar, a carreira que eu quero desenvolver, as competências que eu quero desenvolver e aquilo que eu quero conquistar, ter. Essas duas dimensões são muito importantes, porque a maioria das pessoas, lamentavelmente, não consegue materializar na sua mente aquilo que quer alcançar, aquilo que quer ser, o seu plano de desenvolvimento pessoal. E, lamentavelmente, o que a mente não visualiza, o corpo não realiza. Então, tudo começa com uma clarificação dos objetivos pessoais e isso tem a ver com propósito também. Só que é o que a gente chama de propósito objetivo. Então, propósito tem duas dimensões. A segunda é a subjetiva, que é o que eu quero fazer, para que eu existo, qual é a causa que eu quero servir. O propósito dessa dimensão subjetiva significa dizer que tudo que você faz deve servir a alguma causa. E aí a pergunta é, qual é a causa que você serve? O que te mobiliza? O que no mundo te inquieta a querer transformar? Quando você olha para si mesmo e compreende que você veio transformar alguma coisa, essa causa te mobiliza a viver. Então eu acordo de manhã, Eduardo, por exemplo, meu Ikigai é despertar pessoas que estão adormecidas para o seu potencial, para o seu propósito e para as suas virtudes. Então eu compreendo, como dito já na filosofia, que o ser humano nasce livre, mas em todos os lugares que eu olho eu vejo gente acorrentada. E acorrentada porque escolheu a escravidão, porque normalmente não consegue reconhecer os talentos, o propósito, o valor que tem e assim vive uma vida aquém das suas capacidades. Então o meu propósito é libertar a mente de pessoas para assim libertar a vida, trazendo vidas com mais sentido, com mais significado. Qual é o seu propósito? O que no mundo lhe inquieta ao ponto de você querer dedicar a sua vida para isso? Não significa que eu sou a Madre Teresa de Calcutá, não significa que eu quero viver minha vida para cuidar dos pobres. Isso pode ser um grande propósito para quem tem isso como verdade. A questão não é ter que parar de fazer o que você faz para cuidar dos pobres ou cuidar da natureza. Isso pode ser uma vocação muito importante, mas a questão é, quando você faz o que você faz na sua profissão, você compreende o bem que você gera para o mundo a partir do que você faz, esse é o verdadeiro sentido da palavra propósito. E finalmente chegamos aqui, temos o terceiro elemento da vida extraordinária, que é o primeiro é sentido, o segundo é propósito, e o terceiro é a alta performance. E a alta performance ela vem de um desejo de pegar os seus talentos, colocar em direção ao seu propósito para criar valor, prosperidade na sua vida e no mundo em que você está vivendo. Quando você tem compreensão dos seus talentos, tem compreensão do seu propósito e coloca isso em direção, masterizando por meio da disciplina, fazendo então a diferença na vida dos outros, na sua, e colhendo valor, gerando e recebendo valor, então você está vivendo uma vida de alta performance. Só ter talento, já vou entender, não é suficiente. É preciso que você masterize seus talentos para ser o melhor naquilo que se faz. Então falar de Ikigai apenas como propósito é realmente encurtar muito o significado que essa importante filosofia tem para as nossas vidas. Aqui no Ikigai a gente entende que propósito é uma das dimensões importantes, mas não é a única. Apenas ter propósito, mas não realizar esse propósito com alta performance, não ter sentido para aquilo que se faz, não compreender que todos os dias você se desafia a ser a sua melhor versão, não é suficiente. Eu conheço inúmeras pessoas que sabem o seu propósito, mas não estão transformando esse propósito em valor. Se você tem essas três dimensões, a sua vida está em Ikigai. E viver em Ikigai significa encontrar não só sentido, mas encontrar também, no final do dia, a percepção de que vale a pena viver e que você sabe, se você deixar de existir, o mundo vai perder alguma coisa muito importante. A isso damos o nome de percepção do valor pessoal. Continue conosco no nosso conteúdo, eu tenho certeza que esse conteúdo é muito rico para você. Agora, faça algumas perguntas. Será que você está vivendo uma vida com sentido, com propósito e com alta performance? Será que a sua vida hoje está repleta desses três elementos? E se não está, por que será que não está? Que tipo de comportamento, de crença, que são os sabotadores, que você tem em você que está impedindo você de viver uma vida extraordinária? A vida é curta, mas por ser curta não precisa ser sem sentido. Dê sentido, significado para a sua vida e tenha certeza, viver em Ikigai é um grande investimento, mas que retorna todo o esforço, toda a dedicação que você fizer. O pior cenário é realmente viver uma vida sem sentido, sem propósito e sem alta performance.